Vocês sabiam que a independência do Tile foi uma saga épica de quase 15 anos, cheia de heróis, traições e batalhas inacreditáveis? Pois é, entre 1808 e 1823, o Chile passou por uma transformação radical, de colônia a nação livre. E hoje vamos mergulhar nessa história fascinante. Tudo começou, como em muitas outras colônias espanholas, com um cara lá na Europa, Napoleão Bonaparte. Quando ele invadiu a Espanha e capturou o rei Fernando VII, vácuo de poder se abriu na América do Sul. Os chilenos, inicialmente, só queriam se autogovernar enquanto o rei estivesse fora. E assim, em 18 de setembro de 1810, nasceu a primeira junta de governo. Esse período ficou conhecido como a Pátria Vieja, a velha pátria. No começo, era tudo sobre lealdade ao rei, mas as ideias de independência total começaram a borbulhar. E quem botou fogo nesse parquinho foi um jovem chamado José Miguel Carrera. Ele era o radical da turma. Carrera não perdeu tempo. Criou a primeira bandeira, o primeiro brasão e até o primeiro jornal do Tile, o La Aurora de Tile, que espalhava as ideias de liberdade. Ele era a personificação da juventude revolucionária, impulsivo e determinado a romper de vez com a Espanha. Mas, como em toda boa história, nem tudo são flores. Enquanto Carrera e seus seguidores sonhavam com uma república, outros líderes patriotas, como um certo Bernardo O'Higgins, eram mais moderados. Essa divisão interna foi um prato cheio para os espanhóis. Do vice-reino do Peru, que ainda era um reduto fortíssimo da coroa, vieram as tropas realistas para esmagar a rebelião. O clímax trágico da Pátria Vieja aconteceu em 1814, no chamado Desastre de Rancagua. Os patriotas, divididos e em menor número, foram cercados e aniquilados. Foi uma derrota devastadora. Os poucos que sobreviveram, incluindo um O'Higgins desolado, não tiveram escolha a não ser fugir. E a única rota de fuga era uma das barreiras naturais mais formidáveis do mundo. A Cordilheira dos Andes. Eles atravessaram as montanhas geladas e chegaram exilados à Argentina, deixando para trás um Chile, novamente, sob o controle total da Espanha. Começava então o período mais sombrio dessa história. A Reconquista. De 1814 a 1817, a Espanha não só restaurou seu poder, como também iniciou uma perseguição brutal a qualquer um que tivesse apoiado a causa da independência. Propriedades foram confiscadas, líderes foram presos e executados. O objetivo era aterrorizar a população e apagar qualquer vestígio do sonho de liberdade. Mas, como diz o ditado, o tiro saiu pela culatra. A repressão foi tão violenta que acabou unindo o povo chileno. Aqueles que antes eram indiferentes ou até mesmo leais à coroa, agora viam os espanhóis como tiranos opressores. O sentimento de identidade chilena e o desejo por independência se fortaleceram como nunca. Enquanto a maioria dos líderes estava no exílio, um homem se tornou uma lenda dentro do Tile. Seu nome era Manuel Rodrigues. Ele era advogado, político, mas acima de tudo, um mestre do disfarce e da guerrilha. Rodrigues permaneceu em território chileno, operando nas sombras. Ele se vestia de monge, de camponês, de vendedor infiltrando-se nas fileiras espanholas, espalhando boatos, organizando ataques surpresa e mantendo a chama da resistência acesa. Ele era o Zorro da vida real, um herói popular que desmoralizava o inimigo por dentro e dava esperança ao povo. Enquanto isso, do outro lado dos Andes, na Argentina, Bernardo O'Higgins não estava parado. Lá, ele encontrou um aliado fundamental, o general argentino José de San Martín. San Martín tinha um plano grandioso: libertar
não só a Argentina, mas também o Chile e o Peru, expulsando os espanhóis de vez do continente. Ele viu em O'Higgins e nos chilenos exilados a parceria perfeita. Juntos, eles começaram a treinar um exército formidável, o Exército dos Andes. Durante 2 anos, eles reuniram soldados, conseguiram armas, mulas e suprimentos, preparando-se para uma das maiores proezas militares da história. O plano era audacioso, quase suicida. Cruzar a Cordilheira dos Andes com um exército de mais de 5.000 homens e surpreender os espanhóis no Chile. Estamos falando de atravessar passagens a mais de 4.000 metros de altitude, com frio extremo, falta de oxigênio e caminhos traiçoeiros. Muitos duvidaram, mas no início de 1817, eles o fizeram, dividido em várias colunas para confundir o inimigo. O Exército dos Andes realizou a travessia épica. A surpresa foi total. Os realistas não esperavam um ataque vindo das montanhas. Em 12 de fevereiro de 1817, aconteceu a Batalha de Chacabuco. O exército libertador, mesmo cansado da travessia, caiu sobre as forças espanholas com uma fúria avassaladora. A vitória foi rápida e decisiva. As portas de Santiago, a capital, estavam abertas. San Martín e O'Higgins entraram triunfantes na cidade, aclamados como libertadores. A reconquista havia terminado. Começava Pátria Nova, a nova pátria. O'Higgins foi nomeado diretor supremo do Chile, o novo líder da nação. Uma de suas primeiras e mais simbólicas ações foi assinar, exatamente um ano após a vitória de Chacabuco, em 12 de fevereiro de 1818, a ata de independência do Daio. Agora era oficial. O Chile se declarava uma nação livre e soberana, para sempre separada da monarquia espanhola. Mas os realistas não iriam desistir tão fácil. Eles se reagruparam no sul do país e receberam reforços do Peru, preparando-se para uma última e desesperada tentativa de retomar o controle. A batalha final, o confronto que selaria o destino do Daile, estava prestes a acontecer. Em 5 de abril de 1818, nos arredores de Santiago, nos campos de Maipú, os 2 exércitos se encontraram. A Batalha de Maipú foi a mais sangrenta e a mais importante de toda a guerra. Sob o comando conjunto de San Martín e O'Higgins, que mesmo ferido, insistiu em estar no campo de batalha, os patriotas lutaram com uma coragem extraordinária. No final do dia, o exército espanhol estava completamente aniquilado. A vitória foi absoluta. A independência do Chile estava, finalmente, garantida de forma irreversível. A cena de San Martín e O'Higgins se abraçando no meio do campo de batalha. O famoso abraço de Maipú tornou-se o símbolo eterno da vitória e da liberdade chilena. Com a independência consolidada, o trabalho de O'Higgins como diretor supremo estava só começando. Ele sabia que a liberdade do Daile não estaria totalmente segura enquanto o Peru, o principal centro de poder espanhol na América do Sul, não fosse libertado. Por isso, ele dedicou enormes esforços para criar e fortalecer a Marinha do Daile. Uma marinha forte era essencial não só para proteger a longa costa chilena, mas também para levar a guerra até o inimigo. O'Higgins apoiou incondicionalmente o plano de San Martín de organizar uma expedição naval para libertar o Peru. Foi um esforço gigantesco para um país recém-nascido e devastado pela guerra. Mas a visão estratégica de ambos os líderes prevaleceu. A expedição libertadora do Peru partiu do Daile em 1820, levando a luta pela independência para o coração do poder espanhol. O governo de O'Higgins, embora fundamental, também foi autoritário e gerou descontentamento. Em 1823, pressionado pela oposição, ele abdicou e partiu para o exílio no Peru,
onde viveu o resto de sua vida. Mas seu legado como pai da pátria chilena é inegável. Ele foi uma figura central em todas as fases da luta, desde a derrota em Rancagua até a glória em Maipú, e foi o arquiteto do novo Estado chileno. A independência do Tale não foi um evento, mas um processo longo, dramático e heróico. Foi a história de líderes visionários como Carrero Higgins e San Martín, de heróis populares como Manuel Rodrigues e de milhares de homens e mulheres anônimos que sacrificaram tudo por um ideal de liberdade. Uma jornada épica, através de batalhas, exílios e travessias impossíveis, que forjou a identidade de uma nação. E aí, gostaram de conhecer essa história incrível? A luta pela independência na América Latina está cheia de sagas como essa. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.